Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Hoje, dia 6 de outubro, nós celebramos a festa do São Bruno, confessor. O missal resume sua vida dizendo que ele nasceu em Colônia, no século XI, e retirou-se com seus amigos para um lugar deserto do Delfinado, conhecido pelo nome de Cartucha. Eles cederam ao bispo de Grenoble, e nele fundou a primeira casa dos cartuchos. Estes religiosos consagraram-se à penitência e oração, e São Bruno morreu no dia 6 de outubro de 1011, a beijar o crucifixo. A fundação da Cartucha precede o acontecimento. São Bruno era um homem muito estudioso, já tinha seu mestrado em Paris, e estava sacerdote, e ele era um canônigo da catedral. E aconteceu que teve um funeral de um homem que era tido por santo. Aí o São Bruno estava no coro, o corpo do sujeito lá, no seu caixão, e começou a missa de corpo presente. Teve um momento, enquanto cantava um responsório pelo defunto, tido por um homem muito virtuoso, o corpo se levanta e diz: eu morri, estou sendo julgado. Aí, volta a estar estirado. Depois de um tempo, se levanta novamente e diz: eu fui julgado e estou condenado. Aí São Bruno, que presenciou essa cena de horror, sabendo que um homem de vida virtuosa e fama de santidade tinha sido julgado e condenado, ele e os seus amigos, como acabamos de ver, foram para o lugar mais áspero que havia. A Cartucha está no lugar perto de geleiras, e ele fundou a ordem mais rigorosa que existe na Igreja Católica, tanto do Oriente como do Ocidente. Para os senhores terem ideia do rigor, eles falavam antes do concílio 15 minutos por ano, o resto era sinais por escrito, cada um tinha sua hortinha, cada dia se cavava um pouquinho da própria sepultura, e um silêncio sepulcral mesmo, e só se rompia esse silêncio para louvar a Deus, porque ele cantava um breviário no coro da abadia todos os dias. Este homem que morreu e foi condenado, ele foi um mau combatente, como todos os condenados são maus combatentes que, em algum momento, começam a combater aquilo que eles deviam defender. Por isso a condenação. A vida do homem, diz o livro do Jó, é um combate nessa terra. Então, para isso, aproveitando também que estamos no breviário Romanos, padres, rezando o livro dos Macabeus, vamos aqui ler na Sagrada Escritura e refletir sobre a morte de Matatias. Aí estamos no livro do 1 Macabeus, capítulo 2, e diz: ora, chegou para Matatias o dia da sua morte, e ele disse a seu filho: o que lhe domina até este momento é o orgulho, o ódio, a desordem e a cólera. Sede, pois, agora, meu filho, os defensores da lei e da vossa vida para a aliança de vossos pais. Recordai-vos dos feitos dos vossos maiores em seu tempo, e mereceis uma grande glória e um nome eterno. Isso é tão atual quanto o que acabamos de assistir, estamos vivendo no mundo inteiro. O que domina é o orgulho, o ódio, desordem, cólera. Nós vemos na questão política, os homens não fazem mais política com virtudes, eles fazem com paixões desordenadas e imperantes. O que antes, lá no Senado Romano, que deu nome à palavra candidato, quer dizer, vem de cândido, de limpo, não só de veste branca como eles usavam, mas eram os homens virtuosos que governavam Roma.
tinham mazelas, tinham um monte de paixões, mas enquanto eles legislavam e governavam, o bem comum era com virtude. Hoje, esse nome se aplica a qualquer um que quer ser algo na política e este nome não faz jus, porque estão manchados pela heresia, pela ignorância e manchados também pelo pecado. Isso daí é notório, só basta ver um discurso entre um outro, um debate entre um outro, onde reina nada mais do que como que o demônio falando por bocas as mazelas que uns e outros fizeram. Então, é isso que domina. Orgulho, ódio, desordem e cólera. Aí qual o conselho de Matatias, que ia morrer? Sede agora, meu filho, defensor da lei. Nós estamos aqui 200 anos antes de Cristo, em que os gregos invadiram a Terra Santa e a lei de Deus foi suspensa do templo, o sacrifício e a observância da lei de Moisés, a lei de Deus. E esses macabeus é uma família ínfima em número, mas em virtude inquebrantável que vão morrer, vão ser aí os mártires defensores da lei de Deus no Antigo Testamento. Pois então, qual o conselho para não sucumbir? Guardar a lei dos nossos velhos. Aqui, quando falamos da Igreja Católica, não só da nossa avó, do nosso bisavô, mas dos nossos que precederam na fé, os santos. Nós devemos fazer o que se nós imitamos os vitoriosos, nós venceremos. E não consta que nenhum santo usou paixões, vícios, mazelas para vencer e para lutar em nome de Deus. Nenhum. Pelo contrário, quem se aliou se armou com essas armas são os das trevas, estão derrotados por princípio. Aí diz aqui Matatias a seu filho, para que ele tenha claro, recordar-vos dos feitos dos vossos maiores em seu tempo e mereceres uma grande glória e um nome eterno. Porventura não foi na prova que Abraão foi achado fiel e não lhe foi isso imputado em justiça? Lembremos que Abraão, Deus mandou que ele sacrificasse seu filho, e no momento que havia já dito que aquele filho da sua velhice teria mais descendência do que os grãos de areia, mas o que Deus manda? Matar, sacrifica. Quando Abraão está obedecendo a Deus já com a faca em punho, o anjo diz, não faça isso. Deus o que? Provou a fé. Abraão podia ter dito, mas Senhor, como pode ser isso? Porque o Senhor me disse que eu ia ser pai de gerações mais numerosas que as estrelas do céu, os grãos de areia do mar, e o Senhor me manda matar? Não, ele não perguntou nada a Deus, ele só fez obedecer, e aí a sua fé foi posta como referência. Depois, José observou os mandamentos na sua desgraça e veio a ser senhor do Egito. José do Egito, vendido porque seus irmãos tinham inveja, porque ele tinha sonhos, revelações. Seu pai tinha predileção porque ele se destacava, e os irmãos invejosos venderam, e depois foi graças a José que estes não morreram de fome. A desgraça que Deus transforma em graça. Pois então, segue dizendo aqui, Josué, cumprindo a palavra de Deus, veio a ser juiz em Israel. Aí é aquela época do que os judeus estavam cansados de ter por rei Deus, teocracia. Deus reinava em Israel, ele que era o juiz, o legislador, o senhor. E pediram que juízes, e quem foi o primeiro a governá-los? Em nome de Deus, Josué, e conseguiu representar Deus com perfeição para aquele povo. E segue aqui Matatias dizendo, Caleb deu testemunho na Assembleia e doou a terra, por todos os séculos em vista da sua piedade, mereceu Davi o trono real. Davi, o mais franzino dos filhos de Jessé, que quando o profeta chegou para ungir, Jessé escolheu os melhores filhos, robustos, mais adestrados, e havia um adolescente no campo, cuidando de ovelhas, e o profeta disse, não é esse, não é esse, não é esse, falta um filho. Cadê? Davi, franzino, magro, baixo, pouca idade. E Deus derramou, pelo profeta derramou o óleo da unção em sua cabeça e o fez rei de Israel. Porque ardia em seu zelo pela lei. Aí segue Elias, foi arrebatado ao céu. Ananias, Azarias, Misael foram salvos das chamas por terem tido fé. Os 3 jovens na fornalha ardente.
Daniel, na sua retidão, foi livre da boca dos leões. Recordai-vos, assim, de gerações em gerações, que todos os que esperam em Deus não desfalecem. Aí nós vemos o que? Matatias, que vai morrer, ele vai dizer aqui, olha, o Deus de Abraão, o Deus de José, o Deus de Elias, de Caleb, de Davi, é o Deus que nós servimos, e Deus não conhece derrota. Davi é o que diante de Deus? Nada. Caleb diante de Deus? Nada. Josué diante de Deus? Nada. E Deus se serve de uma fragilidade para fazer proezas. Então, não receis ameaças do pecador, vai dizer Matatias, porque a sua glória chega à lama e aos vermes. Hoje ele se eleva e amanhã desaparece, como a erva no campo, que ao brilho do sol, raiar do sol, é reduzida a palha. Quanto a vós, meus filhos, sede corajosos e destemidos em observar a lei de Deus, porque por ela chegareis à glória. E o que está a dizer o homem que vai ser morto? Está dizendo que a nossa força não está em armas, não está em exército, não está em nada dos meios e recursos humanos, mas está em nossa confiança plena, incondicional, absoluta, posta em Deus nosso Senhor. O demônio e o mundo fazem isso passar por uma ilusão, uma fantasia. Aí usam armas, usam a força da palavra, a oratória, e usam tantos argumentos, falsas informações, redes sociais que têm alcance universal, mas Deus tem um alcance que chega à alma do sujeito e esses meios não alcançam. E aí nós confiamos mais nos recursos humanos do que na onipotência de Deus. O mesmo Deus que ele, Matatias, creu, acreditou, por ele morreu para observar sua lei e não prevaricar na apostasia que Israel estava enfrentando. Mesmo declarado já que ia morrer, mas ele dá o quê? Um ato de esperança. É o mesmo grito dos mártires. Nós morremos, mas Deus não morre. Pode matar os cristãos, pode matar os católicos, mas a Igreja Católica é imortal. Este é o eco que veio dos mártires e deve ecoar por nossa confiança até o dia que Deus declarou que vai ser o último dia deste tempo. E segue aqui: quanto a vós, meus filhos, sede corajosos, destemidos em observar a lei de Deus, porque por ela chegareis à glória. Assim que quem teme a Deus não é um covarde. Hoje, em nome da confiança, a covardia se disfarçou de confiança, de esperança, mas de modo passivo e acovardado, covardia diante de Deus. Não é de gritar, não precisa alarde, mas a nossa confiança se ajoelhando e rezando a Deus que nos vê, observando os mandamentos da lei de Deus que nos vê, observando as leis da igreja que Deus nos vê, aí nós temos isso que é ser valeroso, é ser herói, combatendo cada dia contra o tempo que quer nos acovardar, quer dizer que a virtude não é possível, a santidade não é possível, que reduz os nossos santos à mitologia, os fatos e proezas escritos na Sagrada Escritura são lendas, porque o homem moderno é covarde. O homem moderno não tem a graça de Deus e não tem forças para fazer o que um santo fez, porque não alcança. O natural não alcança o sobrenatural, e é o que acontece. Vai tirando este alento e ímpeto que a graça produz nas almas daqueles que querem ser salvos, mas com o heroísmo próprio dos filhos da cruz de Cristo. E aqui segue então: aqui tem Simeão, irmão vosso, diz aqui Matatias, e eu sei que ele é homem de conselho, ouvi-o sempre será para vós um pai. Aí Judas Macabeu, bravo desde a juventude, será o general do exército e dirigirá a guerra contra os gentios. Atraireis a vós todos os que observam a lei e vingareis vosso povo. Pagai aos gentios o que fizeram e atendei aos preceitos da lei. Eles fizeram um combate, a espada, mataram e morreram. Mas qual era o que afiava a espada? Era a lei de Deus.
Se nós observamos a lei de Deus, seja uma dona de casa que está lavando a sua louça, seja um estudante que está lá ralando para sair da ignorância, seja quem for em cima da cama prostrado entre dores, se nós tememos a Deus, o diabo sabe disso. E o mundo também. Nós somos mais perigosos do que um exército. Uma só pessoa que teme a Deus. Por isso, queridas almas, o diabo e o mundo investiu muito para nos acovardar, para crer descrendo, para fazer as boas obras desconfiando, porque aí sabe que nós não usamos a potencialidade que uma alma que tem a Deus tem. É uma alma inquebrantável. Depois disso, Matatias abençoou e foi unir-se a seus pais. Ele morreu no ano 146. Seus filhos o sepultaram em Modim, entre as sepulturas dos seus antepassados, e todo Israel chorou dolorosamente por ele. Mas os conselhos de Matatias servem para todos nós. O temor de Deus. Lembrar dos feitos que Deus fez no Antigo Testamento, tem alguns, mas de Cristo até hoje temos milhares. Só o que nosso Senhor fez: andou sobre águas, ressuscitou mortos, limpou leprosos, tantos santos ressuscitaram, tantos santos caminharam sobre as águas como Cristo. E por que nós vamos temer algo ou alguém? Não podemos. Não pertence à nossa fé este medo. Pode ser que todo mundo se levante, mas a alma fiel a Deus é indestrutível. Então, celebrando São Bruno, nós devemos ver, para não sucumbir, que é outro exemplo de um combatente. Ele viu ali um homem morto, supostamente virtuoso, mas não basta a virtude aos olhos dos homens. A virtude verdadeira, aquela que é virtude aos olhos de Deus, que não aceita meia tigela, meia boca, nazi, que é o perfeito. E a regra que o mesmo Deus encarnado disse é o quê? Sede perfeitos como o meu Pai Celeste é perfeito. Então, quem se esmera por assim obrar, este é o Macabeu, e este é o tão desejado, estes são os desejados e necessários para refrear a obra das trevas. Só uma alma assim pode realmente impedir que o mal triunfe. Então, pensamos, é nosso dever ser assim, hein? Não é um luxo da piedade querer ser santo. Todo mundo que está aqui, todos nós, os que estiveram, devemos ter essa intenção, porque se não for a santidade em perfeição à altura do Pai Celestial, debalde nossa prática religiosa. Então vamos depor essa covardia pela quantidade de pecados já cometidos, choremos e vamos adiante, a caminho da virtude. O tempo perdido, choremos e vamos aproveitar o pouco que nos resta para reparar e praticar o que não praticamos, mas saber que esta fé é indestrutível e ela que nos dá o calibre dos santos, porque eles também passaram pelas misérias que passamos, uns mais, outros menos, e todos eles se transformaram em outros cristos, e esta é a finalidade da nossa religião. E por isso, não devemos lutar contra comunismo, liberalismo, sionismo, maçonaria, tudo, mas por princípio, diante de quem teme a Deus, tudo isso já está falido, vencido e destruído, porque Cristo já venceu o demônio e todas as investidas de Satanás. Que Nossa Senhora nos ampare, nos adestre neste combate e não permita que nos esqueçamos dos feitos e proezas de Deus e que prepare nossa alma para que, no que está determinado pela providência, possamos ser também instrumentos de proezas e maravilhas de Deus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.